Eu sou a Fernanda Pompeu, do Acelera Texto, uma escola para escrever no digital. Estamos hoje com uma entrevistada muito especial, que é a Michele Gama, Michele com 2 L's. E aqui embaixo você já vai ter o Instagram da Michele, para que você visite. Eu tenho certeza que você fará isso depois dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo, porque a Michele ela trabalha com marketing para professores. E, inclusive, no Insta ela botou marketing para professor particular. Então, eu acho que essa conversa vai trazer, agregar muito valor para a gente, para nós que estamos aí na batalha de postar nossos propósitos, nossos objetivos nos ambientes da internet. Então, Michele, seja bem-vinda aqui no podcast Acelera Texto Entrevista, e eu vou passar o microfone para você. Maravilhosa. Muito obrigada, Fernanda. Muito obrigada à audiência, a galera aí do Acelera Texto. Eu tenho uma história bem particular. Essa história ela teve aí um espaço de alguns anos entre a Fernanda Pompeu e o momento em que eu reencontrei a Fernanda Pompeu. Acho que esse capítulo é bom a gente falar, ele é bem longo na real, mas para falar eu acho que eu consigo falar em 10 segundos. Acho que na época da faculdade ainda, naqueles primeiros momentos, você ali já se preparando para entrar em sala de aula profissionalmente, você busca sempre algumas referências e acho que foi exatamente naquele período em que eu ouvi esse nome, que já tem uma sonoridade muito artística, muito forte, e acho que naquele momento eu encontrei algum vídeo, eu não sei se foi uma palestra que gravaram, não sei o que foi, mas eu lembro muito desse rosto, eu lembro muito desse nome, desse sobrenome, falei, isso aqui é uma sonoridade muito legal, inclusive pelo fato de, na época, eu também estar envolvida no universo artístico musical. Então, tudo que era belo no som, aquilo já chamava a minha atenção. Então, isso foi lá atrás. Há alguns anos, e aí eu encontrei alguns vídeos da Fernanda também na internet, e olha só, o mundo artístico, o mundo virtual fez com que a gente se reencontrasse lá numa masterclass que eu ofereci há alguns dias para uma outra amiga nossa, para minha mentora aqui na internet. E quando eu vi o rosto da Fernanda, eu falei, opa, que eu conheço, aquele ali eu conheço. E foi maravilhoso, assim, você vê como a história ela tem só algumas vírgulas, umas reticências, jamais um ponto final, jamais, não é? E foi muito legal. E acho que eu já consegui apresentar um pouco aqui da minha pessoa. Falei para vocês que eu sou formada em letras vernáculas, eu sou soteropolitana, eu moro no Rio de Janeiro desde 2017, e é aí que começa a minha vida ativa na internet. Que quando eu tenho a minha bebê e eu olho para a internet e digo assim, será que o professor pode fazer alguma coisa aqui? Porque eu estou vendo tanta gente se realizando, estou vendo tanta gente sustentando as famílias, estou vendo tantos garotos ainda em época de escola, em época de faculdade, sustentando as famílias, fazendo o inverso, né? Geralmente, os pais é que sustentam, mas os pais não conseguem, então os garotos começam e ainda com a mama cheia de leite, porque eu estava amamentando, nesta mesa em que estou com vocês agora, eu abria esse computador e eu falava, olha só, eu quero voltar a trabalhar, eu sou professora, é isso que eu gosto de fazer e não importa para qual público. Então, será que tem espaço na internet? O que é que eu posso fazer? E ali eu começava a estudar sobre marketing sem saber exatamente o que era marketing, até que eu consegui alguns alunos que me pagavam R$ 180 hora aula. Bem, eu vou pronunciar de novo, porque eu sei que você que vai ouvir a gente aí do outro lado vai achar isso uma coisa de outro mundo, mas não é. R$ 180 hora aula, com 3 alunos, eu e meu marido, a gente conseguiu segurar muito bem a onda por aqui. Então, era 1h30 de aula por semana, eu tinha 3 alunos, e aí, se você me perguntar, né, provavelmente a audiência vai se perguntar aí, e como foi que você conseguiu isso?
Bem, eu ganhava R$6 e depois R$35 e depois 180. Eu gosto de responder de uma forma bem direta. Olha só, eu fiz marketing sem nem saber o que era marketing. E é aqui que começa o conteúdo, assim, eu diria, mais pontual desse podcast. Porque a partir do momento, fique à vontade, Fernanda. Não, deixa eu aproveitar aqui. Eu acho muito bacana você usar a palavra marketing, porque ainda, não sei se é uma coisa geracional, talvez seja, mas muita gente ainda tem um preconceito com essa palavra. Ainda acha, quando vê marketing, acha que marketing é venda. Ah, estão querendo me vender. Estão querendo, entendeu? Estão querendo a venda naquela forma antiga. Estão querendo me empurrar alguma coisa. Estão querendo me enganar, né? Então, eu acho muito legal, queria que você falasse um pouco disso, né? Você diz, eu fazia marketing sem saber, e aí você se aprofundou. Então, o que é? O que é fazer? Como o professor pode fazer marketing? Nós temos uma fonte rica e, ao mesmo tempo, a fonte de necessidade para fazer o marketing. É aquilo que muitos teóricos hoje, eles passam anos pesquisando. Nós, professores, é uma coisa positiva, que é você ter essa necessidade aguçada de sobreviver e de viver bem da sua profissão. Mas tem um lado negativo disso, que assim, a gente pode lamentar por essa necessidade muito um tempo. Então, só para responder diretamente, essa necessidade nossa de viver a partir daquilo que a gente escolheu como profissão, já é um motivo muito grande para a gente fazer marketing. Então, fazer o marketing é você ir em busca de soluções para resolver essa questão que está nos agonizando, nos inquietando há tantos anos. São professores que vivem 40, 60 ou até 70 horas semanais pulando de uma escola para outra. Nenhum professor se sente feliz nessa rotina, ele se sente feliz pela escolha que ele fez. Mas essa rotina de você não conseguir ter um plano de saúde legal, de você não conseguir tomar um banho demorado, de você não conseguir buscar seus filhos na escola, preparar a comida que você quer, cuidar da sua pele, cuidar dos seus pais que moram no outro estado. Então, essa rotina já é uma necessidade para você fazer o marketing, mesmo sem saber o que é. Então, para encurtar as palavras, é você ir em busca de uma solução. Mas você já está seguindo uma solução há 10, 20 anos. E essa solução não está agradando. Nem agradando a você, nem agradando às pessoas que estão ao seu redor. Então, você precisa ir em busca de uma inovação. É aí que chega a internet. É aí Perfeito. que chega a internet. Não sei se consegui falar, mas eu trago muito assim, como foi para mim. Como foi que eu encaixei esses termos técnicos dentro da minha rotina? Encaixei não, melhor dizendo, como foi que esses termos técnicos apareceram e como eu consegui ressignificá-los, entendendo que o marketing é o momento em que você tem uma história e sabe vender essa história. Como você diz no próprio vídeo, sua história vende. Então, nós já temos essa história. A partir do momento que eu identifico, veja só, que eu já tenho um serviço para oferecer, que as gerações vão passar e que todas as gerações precisarão desse meu serviço, que é ensinar, que é o pesquisar, que é personalizar uma aula, que é preparar uma aula. Olha só, é o trabalho praticamente de um diretor artístico. A diferença é que ele não entra em cena. Então, todas as gerações vão precisar desse meu trabalho. Primeiro ponto, eu já tenho um serviço a ser oferecido. Isso porque a gente entendeu que a internet entrou ali, né? No contexto de pandemia, acho que a gente começou a enxergar a internet como algo para todos, e não para adolescentes, não para fotos bonitas, mas para contar histórias. Então, se eu tenho uma história para contar, se eu tenho um serviço para oferecer, e eu estou vendo que a internet pode ser esse trampolim,
Então, é hora de eu entender como é que eu posso contar a minha história, a história do meu serviço, a história do meu trabalho, a história dos alunos que eu consegui levá-los até onde eles desejavam. Como é que eu faço isso, então? Então, o primeiro passo é esse, né? Como eu disse, reconhecer que você não precisa de mais uma pós-graduação, nada contra, de mais um mestrado, de mais um doutorado. Você já tem um trabalho validado de 20 anos de sala de aula, de 10 anos, de 2 anos, de 1 ano. Agora a gente vem para cá. E a geografia, ela não manda mais, no sentido comum da palavra. A geografia não manda mais. Então, antigamente, Fernanda, e eu antigamente bem próximo, tá? O aluno era o vizinho, era o aluno do bairro, o aluno da cidade, que eu até entrava no ônibus, fazia uma viagem de 1 hora para dar aula para ele. Isso para alguns, porque a aula online ou a aula por correspondência, enfim, ela está aí na história, né? Mas depois da pandemia, de fato, a gente disse, olha lá, a geografia não manda mais, eu posso dar aula para alunos do mundo inteiro. Segunda constatação, olha que maravilhoso. Eu vivi aquele período ruim da pandemia, porém, eu percebi que eu posso dar aulas para aluno do mundo inteiro, porque o meu serviço, aquilo que eu escolhi fazer como paixão, como profissão, é útil e é solicitado o tempo todo pelo mundo inteiro, que é um professor que me ajude a entender alguma coisa. Já superamos 2 barreiras aí. Então, a pandemia é um contexto negativo, mas ela foi despertando aí na consciência da gente essas ideias que estavam meio que amortecidas lá, né? E aí que já existiam, né? Isso é que é interessante. Eu fico pensando, antes da pandemia, agora dando um exemplo aqui, contando um parênteses. Antes da pandemia, por exemplo, quando eu falava do Acelera Texto, né, as pessoas diziam assim, sim, mas você vai vai dar oficinas presenciais, né? Elas perguntavam, eu dizia, não, é tudo digital. Elas diziam, não vai dar certo, porque tem o olho no olho, porque é diferente, a energia é diferente. E eu naquela batalha, mostrando, não, se for pelo Zoom, mas o que é Zoom? Ninguém sabe entrar no Zoom. Em suma, havia muitas objeções. Veio a pandemia, claro que a gente teria adorado não ter vivido, né? Essa experiência que matou tanta gente, né? Claro, sem dúvida nenhuma, mas agora a gente olha e diz, mas quais foram os legados pandêmicos, os legados desse momento tão ruim? E um deles foi essa aceleração da maior parte das pessoas no digital. Isso é bem curioso. Mas não é que já estava tudo pronto, mas faltava alguma coisa, faltava um empurrão para que as pessoas dissessem, não, é verdade, dá para fazer e mais, dá para fazer melhor ainda, que é o que Michele está contando aqui. É lindo isso que você falou. Então, antes o meu aluno era o cara do bairro. Às vezes até pegava ônibus com ele. E, de repente, eu descobri que a minha demanda é infinita. É uma demanda infinita, porque sempre vai ter gente querendo aprender alguma coisa e professores sempre terão algo para ensinar para essa gente. Maravilhoso isso. Siga maravilhoso, aí. gostei. Gostei dessa expressão que você falou, do legado pandêmico. Legado pandêmico. E me remete àquilo que eu sempre falo para as minhas amigas alunas. A gente precisa lapidar o olhar para enxergar a oportunidade. Observe, é para enxergar. Ela já está aí. A partir do momento que eu consigo, que eu tenho um celular, que eu tenho o meu conhecimento e a certeza de que tem pessoas que precisam dele, se eu lapidar o meu olhar para enxergar essa oportunidade, assim, eu vou para frente. Então, a primeira cicatrização que precisa acontecer é essa, lapidar o olhar para enxergar as oportunidades, que elas existem.
E quando eu falo em oportunidade para professor particular, Fernanda, e para professores, esse professor particular ele pode ser oriundo do ensino universitário, do ensino básico, dos cursinhos, dos cursos livres, né? Nós temos professores de piano, de canto, os alfabetizadores. Então, eu já sei que tem pessoas que precisam do meu serviço, porque eu já preparei o meu olhar para enxergar isso. Eu já sei que a barreira geográfica ela não existe mais, mas agora eu preciso olhar para a minha realidade. Ou seja, eu estou trabalhando 60 horas em sala de aula, escolar, pública, privada ou da universidade, e eu estou vendo que eu preciso melhorar isso. Eu não preciso deixar o meu serviço efetivo, meu serviço público. Eu preciso. Eu tenho plena condição de conciliar isso. E você que está ouvindo e vendo a gente agora vai dizer assim, Michele, você nem me conhece, você está falando isso porque deve ter 25 anos. Não, você coloca mais 16 aí, que eu já estou caminhando para os 36. E eu posso lhe dizer que, minha irmã, meu irmão, esse lapidar o olhar, ele faz com que você se veja pelo avesso. Porque você vai reconhecer também que essa rotina na qual você está imersa, a rotina, ela cegou você para algumas coisas a ponto de você enxergar apenas a escola como fonte de renda. E veja bem, você está em 3 escolas e aí você consegue 2 alunos particulares que te oferecem, não só financeiramente, mas também emocionalmente, 50%, vamos falar do dinheiro, do que você ganha em 2 escolas. Ou seja, você não precisa endeusar a internet, você não precisa abrir mão dos seus serviços, porque ninguém é louco de chutar o pau da barraca de uma hora para outra. Estamos falando com adultos que já têm aí já preparou algumas mentes, já refez algumas ideias. Então, eu já sei que eu posso oferecer, eu já sei que tem pessoas, então agora eu preciso, de fato, entender, e isso é uma dinâmica muito pessoal, entender que a sua história, eu vou repetir isso aqui, porque eu já vi seu vídeo 3 vezes, de que a sua história vende. Entende? Vocês têm o vídeo da Fernanda, e aqui é um assunto quase off. Eu já fiz alguns cursos, Fernanda, maravilhosos, paguei muito por esses cursos, que me trouxeram informações muito interessantes sobre a escrita, Mas eu ouvi você dizer várias vezes que a minha história vende. Eu acho que foi aquela cola para ligar o que eu entendi daquele curso, com esse curso, com esse curso, com esse curso. E entra a expressão que você falou também do empoderamento. Vamos usar a palavra na raiz dela, que é você ou devolver ou você oferecer um poder a isso que é a minha história. Como você também diz, cada pessoa é uma mídia. Então, eu já sei o que vender, eu já sei para quem vender, agora vamos ao como vender, ao como fazer esse marketing na real. Ao como, vamos ao como, e eu separei aqui 4 pontos para eu ter a certeza de que, mesmo com o celular desligado, mesmo no ônibus, no trem, no metrô, no jatinho, no helicóptero, na fila do supermercado, eu posso fazer o meu marketing genuinamente, artisticamente, em horas, em minutos ou em segundos. São 4 elementos. Atenção aí, gente, vamos aos 4 elementos aqui da dona. Eu vou até pegar a minha taça aqui, porque tudo isso aqui que vocês estão vendo e ouvindo compõe, na verdade, é fruto desses 4 elementos que eu vou falar agora. Vamos lá. Primeiro elemento essencial para o marketing, independentemente do seu serviço. Independentemente do seu serviço e do seu público. A linguagem
verbal. Eu não estou falando que você vai fazer 10 posts, que você vai gravar 50 vídeos, 100 stories, que você vai fazer um e-book ou gravar um curso. Eu nem sei. Mas quando você prepara, primeiro quando você tem consciência do poder da linguagem verbal, você vai falar aqui de escrita, você vai falar da oralidade, você vai entender que olha só, já que eu sei para quem eu vendo, qual é o código que eu posso usar que seja familiar para aquele aluno que eu quero atrair, para quem eu quero fazer o marketing. E não estamos falando apenas do domínio da língua portuguesa, que é a base, eu vou além, ou seja, a língua portuguesa está aqui, ela vai me dar esse alicerce, essa sustentação. Então, eu vou além. Quais são os elementos que pertencem ao universo do meu aluno? Aquele para o qual eu quero fazer o marketing. Eu estou lidando com um adolescente, com a galera da terceira idade, com adultos do ambiente ali da área de saúde, com os adultos do ambiente executivo. Então, é claro que eu tenho que falar na mesma língua que ele, mas dentro dessa mesma língua tem alguns elementos. Eu vou trazer para a minha fala, para a minha escrita, cenas do cotidiano daquela pessoa. Olha o marketing sendo feito. Olha aqui eu apresentando o meu serviço, mostrando para aquele aluno através da linguagem verbal, que eu conheço a realidade dele, por isso a minha aula, o meu curso, o meu e-book, ele foi feito sob medida. Se eu tenho uma linguagem tamanho único, quando a gente entra na loja, a gente fica incomodado com aquelas roupas tamanho único. Nossa Senhora! É a roupa que foi feita assim para todo mundo. Mas, na real, a gente sabe que ela não vai caber em todo mundo. Então, eu preciso de um estilista. Essa linguagem verbal, eu gosto de usar essas figuras da literatura, da sociolinguística. Eu me divirto. Então, quando você vai trazendo esses elementos do universo do seu aluno, não só na fala, na live, na escrita, mas quando você monta pacotes de aula, com nomes de personagens que são do contexto do seu aluno. Eu até sugeri para a minha aluna essa semana que ela refizesse os pacotes de aula dele e colocasse convidado, sócio ou presidente, porque ela dá aula de japonês para público executivo. Então, lá, o pacote inicial vai ser o convidado, e é óbvio que o marketing está sendo feito porque eu quero que ele se torne sócio, que é o pacote um pouco mais caro, e eu quero que ele se torne presidente. Então, a gente vai usando a linguagem. Pois bem, segundo elemento, a linguagem não verbal. Mas ela é fruto da primeira. Porque se eu não tenho essa segurança com as minhas palavras, com a minha dicção, inclusive, Fernanda, eu não vou conseguir ter esse domínio dos meus gestos, eu não vou conseguir olhar nos olhos no momento em que for fazer uma live ou ir no escritório do meu cliente para apresentar o meu serviço de aulas particulares ou o meu curso de comunicação executiva ou o meu curso de matemática básica, eu não vou conseguir olhar nos olhos, porque é o domínio da linguagem que te dá segurança para a dicção, para o olhar nos olhos, para saber quais gestos você utiliza, para dominar e para você ter esse controle da coisa. Por isso que eu falei que isso tudo que vocês estavam vendo aqui, cabelo, a roupa, isso não foi milimetricamente pensado, porque eu não sou especialista em imagem e estilo, mas eu sei o impacto que isso gera no momento em que eu quero fazer o meu marketing. Esse foi o segundo elemento. Não precisa de uma maquiagem perfeita, não precisa usar sempre um blazer, não precisa usar coque, make, não. Você precisa estar ali adequado, você precisa fazer um marketing que seja adequado ao público que você quer alcançar. De forma que esse contato entre a sua arte, que é ensinar,
e há o outro lado da arte, que é o aprender, de forma que essa arte ela se encontre no palco mais vezes. Porque vender a primeira vez é fácil. Vou ser sincera, vender a primeira vez é fácil. Você pode conversar ali, vamos dizer, o que é fácil, né? Você vai conversar meia hora com um aluno, presencial, online, ou vai fazer um anúncio, você vai vender uma vez, você vai vender fácil. A venda, vender mais é um pouco mais difícil, você vai ter que malhar um pouco mais. Às vezes você vai ter que tomar um suplemento, vai ter que colocar um pouco mais de exclamação, vai colocar umas reticências, você vai inserir algumas alegorias. Mas o vender sempre e enxergar essa nova face do seu trabalho, aí é para poucos professores. Esses são os professores que enxergam não mais a paixão, mas já vivem a história de amor com esse trabalho através da internet. Uma história de amor que é feita de defeitos, cansaço, noites mal dormidas, perda de colágeno, olheiras, cabelo ressecado, mas ela é feita acima de tudo de você experimentar uma liberdade para aproveitar os meses, os anos da sua vida. Liberdade que você não conseguiu vivenciar, porque até então, seu único palco, vamos usar a palavra palco, mas não, usar a palavra porque eu gosto dessas expressões, né? Seu único palco era a escola, era a universidade. Saiu da escola para você, não existia aluno, não tinha aluno. E agora você já sabe que como a geografia não manda mais em nós, você pode espalhar essa arte, você pode dirigir outros atores pelo resto do mundo. Então, linguagem verbal, linguagem não verbal, e aqui eu vou falar do terceiro item, que me parece ser um pouco polêmico no nosso universo. Confesso. Vamos lá. A aparência física, a sua imagem, ela vende, ela é o seu primeiro marketing sem você nem abrir a boca. Confesso que isso incomoda um pouco a gente, porque as aparências enganam, tanto para o lado positivo como para o lado negativo. Não é? Então, eu tenho meu pós-doutorado e eu tenho consciência do efeito que os meus títulos e meu aprendizado, minha experiência pode causar na vida de alunos que vão fazer a redação do Enem, por exemplo. É um exemplo, tá? Não que eu tenha esses títulos todos, mas eu não estou levando em consideração a minha imagem. Porque os meus alunos, quando eles entram no meu perfil, no meu site, eles não têm noção dessa minha bagagem. Eles ainda não sabem como, de que forma, em quanto tempo eu vou usar tudo isso, todo esse estudo de 15 anos, para ajudá-lo a ser promovido, por exemplo. Você vai fazer um processo seletivo na sua empresa e você tem aí uma possibilidade de uma promoção de cargo que vai mudar a vida da sua família. Você vai ser promovido na escola que você trabalha, você vai sair ali de um nível para o outro, você vai ter um acréscimo na sua hora-aula. Então, essa aparência física, ela é o primeiro marketing, né? Apesar de eu ter falado da linguagem verbal. Ela é o primeiro elemento do marketing. Então, essa embalagem aqui, ela precisa estar mais próxima do que eu considero como essência de Michele, porque a aparência física ela é um convite a um tipo de diálogo com as pessoas. E aí eu imagino que tenham surgido várias imagens na cabeça de quem está vendo e ouvindo a gente. Mas perceba, você enxerga a pessoa e o seu cérebro, o seu subconsciente, enfim, toda essa ferramenta que a gente tem, a gente cria essa primeira impressão, e são essas primeiras impressões que funcionam ali como o primeiro trato, o primeiro jeito que eu me relaciono, o primeiro jeito que eu falo.
Aí você começa a conversar, a pessoa vai dizer, nossa, eu não imaginava isso. Ou, nossa, que incrível isso. Não é verdade? Então, eu digo para as meninas, né? Eu não tenho uma mega estrutura, eu também não quero ter essa mega estrutura de cenário, então eu não quero ter agora, porque agora eu consigo fazer isso aqui. Uso essa parede, e lembrando que a aparência física, a imagem diz respeito a isso, tá? Não só a você especificamente, mas todo o cenário que está compondo. Você vai apresentar o seu trabalho numa live, num vídeo, fazer um pitch de vendas ao vivo, você tem que prestar atenção em tudo isso, para que tudo isso esteja de acordo. Alinhado, para que tudo esteja alinhado. Alinhado, os acordes daquela harmonia, apesar de ter vários instrumentos diferentes na orquestra, todos eles estão ali alinhados, no mesmo tom. Então, eu tenho aqui o cabelo, que é um violão, eu tenho a camisa, que é um violino, eu tenho o fone, que é o piano, eu tenho aqui, deixe-me ver, o fundo, que vai ser a flauta doce, mas está todo mundo alinhado com o meu objetivo, com a minha mensagem. Eu quero passar para vocês, nesse momento, essa ideia de simplicidade, mas também de um poder a partir da linguagem verbal e não verbal. Então, eu precisei dedicar alguns minutos do meu dia para pensar nisso aqui, de forma que tudo isso fosse favorável ao entendimento de vocês. E, por último, mas eu acho que é a mais importante, apesar de eu ter colocado por último, que são as emoções. Obviamente, nós não controlamos, mas eu preciso dizer que a sua emoção, ela é expressa também através das palavras. Ela é expressa pelos gestos. Então, às vezes, você não vai estar num dia legal para fazer o seu marketing ao vivo e tal. Isso falando do ao vivo. Uma live, você vai gravar um curso também, mas você não pode não gravar aquele curso naquele dia. Tem que ser naquele dia. Porque tem menino para pegar na escola, tem a roupa para botar na máquina, tem que escrever um livro, tem que revisar a tese de fulano. E você separou aquele dia e você vai dizer, não, eu vou fazer dentro do mínimo viável. Hoje o dia não foi legal, eu estou cansada, então o que é que eu sugiro? Para que essa emoção, apesar de não estar 100%, de eu não ter controle, eu gosto de ficar 30 minutinhos no banheiro, quando eu estou me preparando para algum evento, alguma coisa, eu boto uma música que eu goste, tá? Boto um hip hop, uma bossa nova, um axé da minha terra da Bahia, boto um samba bom, um samba bom. Eu preciso ouvir alguma coisa que me reconecte, que me ajude a voltar ao eixo, sabe? Eu deixo lá o som rolando, vou fazendo minha maquiagem, hidratando meu cabelo, ou então passo 10 minutos lá embaixo do chuveiro. Por quê? Porque eu sei que eu preciso gravar naquele dia, aquele compromisso é importante. Então, eu uso esse ritual. E na hora, eu vou usar o mínimo viável. Ou seja, eu já me preparei, o ritual já me ajudou ali a conectar, a entrar no eixo. E eu sei que nesse pitch de vendas que eu vou fazer para o cliente, vamos usar aqui um exemplo mais carnal, eu vou fazer um pitch de vendas para um cliente que está interessado na minha aula, ele é um potencial lucrativo e eu sei que se eu fechar esse contrato com ele, eu consigo mais R$ 2.000 no mês. Porque tem ele mais um amigo, estou usando um exemplo aqui, e então, esse momento, de fato, eu preciso costurar esses 4 elementos aqui, a linguagem verbal, a linguagem não verbal, a aparência física e as emoções. Eu não posso desmarcar. O continuar ali é uma prova do meu profissionalismo, apesar de qualquer coisa. Então, eu estou conectado, eu estou ali no eixo, eu estou fazendo o meu marketing, porque eu entendi que independentemente da arte que eu faça, há sempre alguém interessado nela. Sua arte talvez seja fazer artesanato, seja dar aula de música, aula de canto, de piano, de redação, aula de inglês para a galera da terceira idade na pracinha, aula de alfabetização. Tem sempre alguém interessado e buscando isso.
Então, se eu consigo costurar a linguagem verbal, não verbal, essa ideia da minha aparência, do meu cenário e a minha emoção, cara, eu vou fechar contrato com essa dupla de clientes e olha a consequência disso, que é uma palavra que a gente precisa falar com menos insegurança. Eu vou ter R$ 2.000 por mês para ajudar nas minhas despesas, para pagar uma escola melhor, ou para alugar o carro, que vai me ajudar muito a passear com a minha família, levar minha mãe mais cedo para passear, ou levar minha mãe no hospital. Eu não sei o efeito que esse dinheiro vai ter, mas cada um que está ouvindo e vendo a gente vai saber. Por isso é importante se abrir e entender que marketing você começa a fazer sem nem saber o que é. Aí depois você diz, opa, olha só o que eu estava fazendo, ó. Por quê? Porque eu tinha uma necessidade. Vou tomar uma água porque eu gostei disso aqui. Tô bem. Gente, olha só, nós aqui tivemos agora o privilégio, porque foi um privilégio, de ter uma aula com Michele com 2 L's, Gama, né? Foi mais do que um bate-papo. Ela, na verdade, nos deu aqui generosamente, como deve ser, elementos para que cada um, né, pense sobre esses 4 pontos que ela passou, né? Então, a linguagem verbal, o poder que ela tem, disso a gente já sabe um pouco aqui, mas a linguagem não verbal, a emoção, As ter emoções as e a emoções aparência. e a aparência que não é só a nossa carinha, mas a aparência como um todo, como é que a gente forma isso no momento que a gente está levando a nossa imagem junto com a nossa mensagem. Então, muito bacana, Michele. E aí, Michele, nós, infelizmente, eu digo infelizmente mesmo, porque está muito bom, mas nós vamos ter que parar, né? Porque o nosso podcast ele tem já um tempo, e eu vou aqui fazer uma... Então, meu agradecimento mesmo de todo o coração, mas aí eu quero fazer para você uma última pergunta, uma pergunta que é chavão, mas ser chavão não quer dizer que seja mentira. O chavão também pode ser uma verdade. Então, lá vai a pergunta chavão. Michele, o que você diria, né? Diria de maneira sintética, para quem está louco para começar, mas não começa? Aquela pessoa que ela está ali, entendeu? Ela está ali que nem gente que sabe quando a gente está na beira da piscina, e aí pensa, mergulho? Eu quero mergulhar, mas não mergulha. O que você diria para essa pessoa? Eu diria que ela precisa retomar aquela listinha de desejos que ela fez lá no primeiro do ano, no dia 1º. Quantos ela já conseguiu concretizar? E quais são os executáveis, de fato? Porque não dá para viver mais um ano, dizer, cara, não realizei nada da minha lista. Que isso? Tu teve 365 dias. Eu quero escrever uma linha por dia. Ela colocou lá no plano. E você não conseguiu escrever, então calma aí. Por mais quantos anos isso vai se multiplicar? Essa ideia de, não realizei nada, não realizei nada. Não estou falando de realizar milhões, estou falando de realizar, por exemplo, vamos falar aqui da nossa área, meia página escrita ou lida por dia. Digamos que esse tenha sido aí uma das metas que ela colocou. Então, aquela listinha de desejos, aqueles pulinhos, aquela lentilha, precisa de uma mão no mouse ou uma mão na caneta para acontecer. Então, o que eu digo é isso. Olhe para aquela sua lista, a gente já está na metade do ano. Conte com a Fernanda, conte com a Michele, com todas as outras pessoas que já vieram aqui. Escuta essas pessoas, assim. Veja essas pessoas. Meu Deus do céu. Será que eu vou passar mais um ano sem realizar nada da minha lista? É isso. Olha para a sua lista. Olha para a lista.
Perfeito, perfeito, Michele. Olha, gente, Michele aqui com a gente, né? Dando a sua contribuição. Michele é jovem, e isso é também muito bacana, né? Muito centrada, mostrou-se também muito centrada, porque eu sempre acho que a gente também é um exemplo, né? E aí eu digo todas nós, não é só nós duas aqui, não. Nós somos o exemplo, né? Nós falamos, nós refletimos, nós comunicamos e também nós, né, a nossa vida, o nosso trabalho é exemplo. E Michele aqui é um exemplo, né? Ela mesma é um exemplo do que ela está dizendo. A história dela mostra isso. Então, é isso. Então, Michele, muito, muito obrigada. Eu que Muito mesmo. agradeço. Um Muito, grande muito. abraço. Ok, Conte comigo. minha linda. Ok. Um abraço.